Olá! Vamos dar continuidade à nossa exploração da diversidade das angiospermas, ou seja, das plantas com flores. Nós já vimos as angiospermas basais e agora a gente vai ver um clado muito importante, que é o clado das monocotiledôneas. Só para a gente relembrar, nós estamos trabalhando aqui com as angiospermas. Nós já exploramos o grado Anita, ou Ana, as magnoliídeas, e hoje nós vamos explorar esse clado que é das monocotiledôneas. Vale a pena perceber que o nome, que é o conceito de monocotiledôneas, é muito antigo. Albertus Magnus, em 1290, já destacou a diferença entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, no seu livro Vegetabilis et Plantis. Se você olhar em sistemas de classificação posteriores, a ideia de que o número de cotilédones ou a presença ou não de cotilédones era um caráter importante continuou a persistir por séculos. Então, por exemplo, no sistema do Jussier, ele chamava de acotilédones, plantas ou organismos, que ele julgava plantas na época, que não tinham cotilédones. E aí ele incluía as algas, os fungos, que não são plantas, e os musgos, que não são plantas com flores, nem vasculares. E destacava um grupo de monocotiledôneas, em que ele já incluía as Cyperaceae, as Gramineae, as Iridáceae, as Orquidáceae, numa acepção bem parecida com a de hoje. E ele chamava de dicotiledôneas. As demais seriam plantas que tinham 2 cotilédones na sua semente, na germinação, separando em apétalas, monopétalas. Tá? Então é um conceito bem antigo. Então, esse conceito bem antigo, ele perdurou até 2 décadas atrás. Todos os livros traziam uma divisão entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. E agora é muito importante você, professor, desconstruir, apagar o conceito de dicotiledôneas. Por quê? À medida que nós passamos a compreender compreender com maior profundidade, compreender mais o relacionamento filogenético, os parentescos entre as plantas, nós percebemos que dicotiledôneas não existem enquanto grupo. Por que não existem? Porque as plantas que eram chamadas de dicotiledôneas são aquelas, por exemplo, que a gente coloca hoje, que a gente percebe que não tem parentesco próximo, lá do grado Anita, São 3 clados independentes, mas as magnoliídeas, que estão aqui, mais as magnoliídeas, e também outras plantas, essas sim, que nós chamamos hoje de eudicotiledôneas. Então, tudo isso, o grado Ana, as magnoliídeas, mais as eudicotiledôneas, tudo isso era chamado de dicotiledônea. Ou seja, elas não têm parentesco. Se não tem parentesco, não tem um ancestral comum direto, não dá para fazer um grupo, não é um grupo monofilético. Então, hoje em dia, o que a gente reconhece é que as monocotiledôneas, essa sim, naquela acepção do Magnus, as monocotiledôneas formam um grupo monofilético. Então esse nome a gente aceita, a gente continua a reconhecer as monocotiledôneas e as dicotiledôneas a gente apagou. E a gente vai ver nas próximas aulas o que são as eudicotiledôneas. Eu quer dizer verdadeiro. Então, as verdadeiras dicotiledôneas. Por quê? Porque as demais, do grado Ana, as magnoliídeas, não estão nesse grupo.
elas não são aparentadas. Então, nós vamos explorar novamente esse cladograma geral. Nós já vimos que a Amborella é grupo irmão de todas as plantas com flores, já vimos magnoliídeas, já vimos as astrobeleales, as ninfeales, e agora nós vamos explorar as monocotiledôneas, um grupo muito importante e natural. Quantas plantas são? São cerca de 60 mil, ou seja, é um bocado de espécies. Dessas 60 mil, 20 mil são de orquídeas, as orquidáceas, e cerca de 15 mil são de gramíneas, né, os capins. Então é muita planta nessas duas famílias, né? Orquidácea é a família mais diversa das plantas com flores, né? Aliás, de todas as plantas. E nessa diversidade de 60 mil plantas, nós vamos ter os relacionamentos mais ou menos resolvidos, estão ficando cada vez mais resolvidos, mas quando a gente olha um trabalho mais recente, que sequencia mais genes, algumas mudanças aparecem. Nós vamos trabalhar com este cladograma aqui da árvore da vida para tentar entender um pouco da diversidade de plantas que a gente conhece, como os agaves, os antúrios, os aspargos, as bananeiras, os carás, chapéu de couro, os gengibres, né? Os cereais, como milho, trigo, cevada, os lírios, as orquídeas, as palmeiras, os pândanos e as tiriricas, que são as ciperáceas, plantas invasoras aí de culturas. Então aqui nós temos dois cladogramas, um mais detalhado, que é um trabalho de 2006 modificado, baseado principalmente no DNA mitocondrial e também baseado no plastoma, né, no DNA dos cloroplastos. Então, existe uma pequena diferença de nomes, mas a gente vê que os maiores relacionamentos, né, são parecidos, né? Então, aqui esse grupo das comelinídeas, que tem as poales, é o mesmo que está aqui, né? As asparagales estão aqui, né? E assim por diante. As liliales estão aqui, as pandanales, né? Estão aqui, e assim por diante. Então, são cladogramas que a gente vai encontrar aí na literatura, nos livros. Mas hoje a gente vai trabalhar com esse aqui. Quero chamar a atenção que as monocotiledôneas têm caracteres típicos, né? Têm as suas sinapomorfias. Então, uma característica que sempre chamou a atenção é a presença de um cotilédone só. No caso dos cereais, aqui é um fruto de milho cortado, a gente tem aqui o corpo do embrião, é tudo isso. E isso aqui é reserva, né? É o endosperma, aquela parte branca do milho da pipoca, né? Que explode. Se a gente analisar bem, essa estrutura aqui, sugadora, que é chamada escutelo, é o cotilédone. Então tem um cotilédone. Também as monocotiledôneas sempre têm nervação tipicamente paralela, enquanto as não monocotiledôneas têm essa nervação reticulada, né? Reticulada quer dizer que forma uma rede. Uma ou outra monocotiledônea perdeu esse caráter ou formou novas anastomoses entre nervuras e ficou com aspecto reticulado. Mas a imensa maioria aí das monocotiledôneas tem essa nervação paralela, que em corte transversal a gente vai perceber como tendo nervuras, né, de dimensão muito parecida, de forma muito parecida, com um espaçamento bem regular, né? Às vezes tem uma nervura central e aí você vai ter nervurinhas todas de mesmo tamanho, paralelas. Também existe um padrão que a gente vê nas bananeiras, que a gente chama de pinado paralelinérvia, porque tem uma pina, né, um eixo central, mas depois todas as nervuras são paralelas entre si. Então, a nervação paralela é um caráter importante. Vamos falar também do crescimento exclusivamente simpodial. Precisamos rever aquela nossa aula de crescimento de caules na morfologia, em que a gente explica o que é um crescimento monopodial e simpodial. Eu vou rever brevemente aqui. Então, crescimento simpodial é aquele no qual um eixo ele não é construído por uma gema só, né? Ele tem uma gema que cresce um pouquinho,
depois ela para, se transforma numa gema floral e fica dormente. Aí outra gema assume o papel dela, para, e aí fica dormente. Aí outra gema assume o papel. Então é um crescimento alternado de gemas e você vai ter a formação de um eixo por múltiplas gemas. É a mesma coisa aqui nesse rizoma, né? Então essa gema cresceu um pouquinho, parou. Aí ela virou uma gema floral, formou esse escapo, né, do bambu ou da cana-de-açúcar, que é um escapo floral. Aí outra gema assume o papel dela, prolonga o rizoma. E assim por diante. Então, cada eixo é formado por gemas que atuam por um pequeno período. Então, as monocotiledôneas são tipicamente simpodiais. Não quer dizer que não tenha não monocotiledôneas simpodiais. As leguminosas, por exemplo, são simpodiais, mas praticamente todas as monocotiledôneas são simpodiais, enquanto as demais podem ter crescimento simpodial e monopodial. Um outro caráter importante é a distribuição dos feixes vasculares. Nas monocotiledôneas, esses feixes estão dispersos no caule em dois tipos de estelo. Um que é chamado atactostelo, outro chamado monostelo. Nós não vamos entrar em detalhe, mas o fato é que nós temos feixes vasculares com xilema e floema dispersos por todo o caule, desde o centro, como a gente vê aqui, até a periferia, né? O que é diferente das não monocotiledôneas, que comumente vão ter uma medula, né, e feixes vasculares com xilema para dentro, floema para fora, né, ao redor dessa medula, formando o chamado eustelo, né? Então essa é a característica das não monocotiledôneas, a gente vê nas magnoliáceas, a gente vê nas leguminosas, enquanto que a presença de feixes dispersos no caule, aleatoriamente, é típica de monocotiledôneas. Chama atenção também a presença de flores trímeras. As monocotiledôneas são tipicamente trímeras, elas têm lá dois verticilos. Estou aqui destacando um verticilo externo, né? Vamos falar em tépalas, né? Que aqui elas têm a mesma aparência. Um verticilo externo e um verticilo, ó. Opa, não mudei de cor. Um verticilo interno de 3 também. E se a gente contar os estames, a gente vai perceber, por exemplo, aqui nesse hemerocálice, que ele tem 6 estames também, ou seja, 2 verticilos de 3. E se a gente cortar o ovário, a gente vai perceber que tem 3 carpelos, com 3 lóculos. Então, predomina a trimeria, todas as monocotiledôneas são tipicamente de origem trímera. Existem flores trímeras nas não monocotiledôneas, nós vimos as lauráceas, vimos as anonáceas, mas a trimeria é típica das monocotiledôneas, mesmo quando a gente tem uma pétala modificada, ou uma tépala modificada, como o labelo das orquídeas, né? A gente tem 3 parecidas fora, aí tem 2 parecidas no verticilo de dentro, com uma bem modificada, que é o labelo. Também é muito comum nas monocotiledôneas a presença de sistemas subterrâneos diversos, como rizomas, bulbos, cormos, né? É muito comum a gente ver nas tulipas, nos gengibres, nas bananeiras, a presença desses sistemas subterrâneos caulinares. Então agora vamos explorar um pouco esse cladograma para a gente ver a diversidade das monocotiledôneas. Então nas Alismatani, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil como representante o chapéu de couro, né? Tem a sagitária também, mas esse grupo todo aqui, todas as famílias desse grupo, eles são tipicamente de plantas aquáticas. As Alismataceae, as Aponogetonaceae, Hidrocaritácea, por exemplo, são famílias típicas de aquário, né? As Juncáceas a gente encontra em lagos, Potamogetonaceae também, Zosteraceae são inclusive plantas com flores mais marinhas. Então esse é um grupo tipicamente aquático, mas que não é um grupo muito grande. Vamos falar agora das Arani, né, onde estão aí incluídas as Araceae, né? Então, as Arani é onde estão as Aráceas. Opa, um probleminha aqui.
Isso. Azarane é onde estão as Araceae. As Araceae são a família que contém os filodendros, os antúrios, as jiboias, né? Então é muito comum a gente ter plantas ornamentais na casa da gente, por exemplo, como esse filodendron, como o antúrio. Muita gente cultiva em interiores as jiboias, as monsteras. São plantas de fundo de mata, né? São plantas sempre herbáceas. A imensa maioria das monocotiledôneas é herbácea. Essas plantas são delicadas, mas o que é típico de Araceae é a presença dessa inflorescência que vocês veem aqui, que é chamada inflorescência em espádice, né? O espádice nada mais é do que um racemo com flores sésseis, ou seja, uma espiga, né? As flores não têm cabinho, é uma espiga envolta por uma bráctea chamativa, que é a espata. Então vejam que todas da família têm essa bráctea chamativa, a espata. E também é comum, né, o que a gente encontra nas aráceas, é a separação de sexo das flores. Então, por exemplo, aqui eu tenho flores femininas embaixo, flores masculinas em cima. Às vezes isso pode mudar. Algumas aráceas têm uma propriedade muito curiosa, elas conseguem produzir calor, e elas produzem muito calor, e aí elas exalam odor e atraem assim os seus polinizadores. A maioria dos polinizadores é besouro, né? Muitos besouros que são atraídos e acabam copulando nessas inflorescências. Tem um sistema reprodutivo bem bacana. Agora eu vou falar das liliales. Tem muita diversidade, é um grupo muito grande no mundo. As liliales têm muitas famílias, Austromeriaceae, Liliaceae, são plantas herbáceas muito abundantes no mundo. Aqui no Brasil tem muita Smilacaceae. E essas liliales, elas tipicamente vão ter 6 peças, 6 estames, né? E muitas delas são muito ornamentais. Então a gente encontra Lilium aí no comércio, Austromeria, também encontra Gloriosa, que é uma Colchicaceae, tá? Então são plantas muito conhecidas das pessoas. Quero chamar a atenção agora das asparagales. Até alguns anos atrás, liliales e asparagales estavam juntas, né? Então a gente tinha várias famílias das liliales juntas aí com iridaceae, com agavaceae, com amarilidaceae, mas à medida que o relacionamento das famílias foi sendo esclarecido, elas ficaram numa ordem separada e a gente tem aí as asparagales com muitas famílias importantes, mas eu vou destacar só algumas, as orquidáceae, as iridáceae, as agavaceae. Então, as orquidáceas são a família com o maior número de espécies do mundo, são mais de 20.000 espécies conhecidas. Elas são plantas muito interessantes, muito bonitas, com sistemas reprodutivos muito especiais, por isso elas são muito estudadas e muito apreciadas por colecionadores, né? Porque elas têm flores, às vezes, que imitam os seus polinizadores, como essa, que imita uma vespa, né? Elas têm plantas que são mixotróficas, então algumas para germinar, a maioria para germinar precisa de um fungo para poder germinar, mas algumas passam a vida inteira tendo associações com fungos nas raízes. Elas têm muitas formas de vida, muitos hábitos, elas podem ser epífitas, elas podem ser terrícolas, elas podem ser saprófitas, se alimentando de matéria orgânica morta, né, sem fazer fotossíntese, com auxílio de fungos. Mas o que todas têm em comum é ter essas 3 peças aqui, essas 3 sépalas do verticilo externo, depois 2 peças mais ou menos iguais no verticilo interno e uma bem diferente, que é o chamado labelo, né? Também é uma característica importante das orquidáceas ter uma estrutura toda fundida, modificada, que é chamada ginosteme. É um nome bem feio, mas as partes masculinas e femininas estão fundidas numa peça só. Quero chamar a atenção de iridáceae também. São plantas herbáceas, né? Normalmente com bulbo ou com cormo, muito bonitas, muito ornamentais, muito comuns em jardins, mas também tem uma considerável diversidade aqui no Brasil, principalmente no cerrado e nos campos rupestres. Nós encontramos iridáceas como essas trimésias, né? Ou Sisyrinchium, tá?
não encontramos, claro, as verdadeiras íris, que são típicas da Europa. Amarilidaceae é uma família também muito bonita, muito ornamental. Nós podemos comprar bulbos e colocar esses bulbos para germinar e depois ter inflorescências com flores muito vistosas, às vezes muito grandes, típicas dos amarilis, né, ou dos Hippeastrum. Quero chamar a atenção ainda nas asparagales das Agavaceae. As Agavaceae são uma família robusta, muitas plantas grandes, algumas são lenhosas, claro que não é madeira feita pelo câmbio, é um espessamento secundário típico de Monocotyledônea. Então, muitas são plantas grandes, são plantas xerófitas, típicas de ambientes xéricos, né, que falta água, tem grande diversidade nas áreas semiáridas e áridas do México, e inclusive foi lá que passaram a usar aqui esse caule com parte das folhas para destilar a tequila. A tequila é feita a partir de agaves como esses, eles removem as folhas servem para fazer sisal, para fazer corda, e depois eles fervem e com o açúcar que tem aqui destilam a tequila. Agora, nós vamos falar um pouco das pandanales. E tem um aspecto muito interessante que eu quero destacar, que diz respeito à biogeografia e à história do nosso planeta. As pandanales são um grupo que não é muito diversificado. O que a gente mais vê por aí são a família Pandanaceae, que é muito ornamental, hoje é comum a gente ver na Ceasa, em lojas aí de plantas decorativas. E o representante mais usual é o Pandanus utilis, né? Que é essa planta de grande porte, ela é grande como uma palmeira robusta, com muitas raízes adventícias, né? Então são raízes de grosso calibre, raízes aí de 3, 4 centímetros de diâmetro, muito bonitas. Essas plantas são típicas de regiões pantanosas da África e da Ásia, né? Produzem grandes frutos, né? Mais ou menos assim. São plantas muito bonitas, mas elas não são plantas aqui da América do Sul, elas são plantas cultivadas. O que eu quero chamar a atenção é das Velosiaceae. As Velosiaceae são muito bonitas, todas essas que eu estou mostrando são plantas do Brasil, elas existem principalmente nos cerrados, onde elas são conhecidas como canelas de ema, isso porque o caule delas acumula bainhas de folhas que caíram e isso ajuda a protegê-las do fogo, elas são muito resistentes ao fogo e elas ficam com aquelas peças mortas de bainhas com um aspecto aí de pernas de ave e também porque elas são esguias. Mas tem velosiáceas de todo tamanho, desde velosiáceas bem pequenas, herbáceas, como essas barbacênias, até velósias de alguns metros de altura, ou mesmo como a velósia gigante, né, que é a Velosia gigantea, é o gênero Velosia, espécie gigantea, que existe lá no Parque Nacional da Serra do Cipó. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa família é que, além dessas plantas serem muito bonitas, elas são uma das evidências biológicas da deriva dos continentes. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Todos vocês já ouviram falar a respeito do antigo continente chamado Gondwana, né? Uma situação aí muito antiga, né? Antes do Cretáceo, em que nós tínhamos aqui a América do Sul, estou desenhando bem mal a América do Sul, unida à África, unida com Madagascar, o subcontinente indiano aqui. E o que é muito interessante de perceber, e a Antártida também unida no hemisfério sul. O que é muito interessante de perceber é que a distribuição dessas plantas hoje, ela é o que nós chamamos de uma distribuição gondwânica. Por quê? Porque nós temos essas plantas na América do Sul, por aqui. Nós temos essas plantas em Madagascar, na África do Sul e muitas aqui na América do Sul. E uma única espécie lá na China, né? Então, o que isso mostra? Que essa família se originou antes da separação dos continentes. À medida que os continentes foram se afastando, né, os ancestrais delas foram irradiando, foram se especiando, formando novas espécies.
de forma que nós temos muitas espécies aqui no Brasil, temos espécies no sul da África, espécies em Madagascar e uma espécie que foi levada aí pelo subcontinente indiano lá para a China, né? Então é um bom exemplo de como a biologia ajuda a gente compreender modificações geológicas do nosso planeta. Falando em Dioscoriales, é um outro grupo que existe nas monocotiledôneas. O que chama atenção nas Dioscoriales são os carás, né? Existe uma grande diversidade de carás, que são órgãos subterrâneos, geralmente, né? São caules modificados, são caules tuberosos, às vezes aéreos, às vezes subterrâneos. Também quero destacar uma coisa meio rara, né? Eu mesmo só coletei uma vez na minha vida, em 30 anos de carreira, coletei uma vez essas plantas, são as Burmaniáceas, são plantas saprófitas, elas não têm clorofila, crescem na matéria orgânica morta e simplesmente aparecem para florir, se reproduzir, deixar sementes e depois desaparecem. São plantinhas muito delicadas, né? Na Serra do Cipó, em Minas Gerais, tem algumas que são comuns, mas fora disso, a gente encontra essas plantas na sombra de floresta, normalmente embaixo de árvores. Agora eu quero falar das Arecane, onde estão as Arecaceae ou palme, né? Popularmente conhecidas como palmeiras. São plantas geralmente com um hábito de estipe, né? Então elas têm um caule, geralmente meio lenhoso, também não é madeira verdadeira, é um espessamento secundário de monocotiledônea, e em cima elas têm uma coroa de folhas, né? Isso que é o hábito em estipe. Existem algumas que são acaules, que têm caule subterrâneo, né? Mas praticamente quase todas não são ramificadas. Elas costumam ter flores aqui de sexos separados, né? Algumas flores estaminadas, flores pistiladas. Algumas delas dão frutos comestíveis, muito saborosos, como o buriti, né? Tem um sorvete gostoso, suco doce feito com buriti. Outras produzem palmito, né? Então o jussara, tudo que se chama palmito são as bainhas das folhas jovens de palmeiras, e hoje muitas dessas plantas são usadas para fazer biodiesel também. Tem uma considerável diversidade, cerca de 2.000 espécies, e elas também são símbolo dos trópicos, porque tipicamente as Arecaceae são plantas de lugares quentes, né? Você só tem lá uma palmeira que vai até a Flórida, uma palmeira que vai até o Chile, né? Mas você não tem palmeiras em áreas onde congela, né? Elas são plantas de lugar quente. Também quero destacar o grupo das Zingiberani, né? Nas Zingiberales nós vamos ter várias famílias, Musaceae, Strelitziaceae, Loviaceae, Heliconiaceae, Costaceae, Zingiberaceae, Canaceae, Marantaceae, mas eu não vou falar de todas. Todas têm um aspecto musoide, a gente fala musoide porque elas têm um jeito de bananeira, né? O que eu quero dizer com isso? Elas têm um caule delicado, mas com bainhas de folhas que envolve o caule, e isso forma uma falsa árvore, como é a bananeira. A bananeira é uma erva de grande porte, como vocês já sabem do nosso curso de morfologia. Outras formam tipicamente um sistema subterrâneo do tipo rizoma, né? E desse rizoma brotam os escapos florais com bainhas de folhas, né? Quero destacar aqui Musaceae, que é a família da banana, né? Musa paradisíaca, quer dizer mulher do paraíso, esse é o nome científico da banana. E vamos lembrar que se você gosta de banana, você tem que ser simpático com os morcegos polinívoros, né? Porque são os morcegos os polinizadores das bananeiras. Claro que hoje existem bananas comerciais, que são bananas partenocárpicas, né? Formam fruto mesmo sem a necessidade do polinizador. Mas na natureza, os morceguinhos polinívoros, aqueles que têm a língua bem comprida, alguns têm o focinho bem comprido, eles são muito importantes para fechar o ciclo de vida das musas. Quero destacar também Heliconiaceae, que são muito ornamentais, a gente vê muito nos jardins e nas floriculturas, são tipicamente plantas ornamentais. Hoje o Brasil exporta muito dessas plantas. Agora vamos chegar na nossa
no nosso último grupo de monocotiledôneas, né, que são as Comellinani, né? Esse é um grupo bem diversificado, nele estão incluídas muitas famílias importantes, que eu não vou destacar todas, infelizmente, né? Por exemplo, Cyperaceae, Bromeliaceae, que é a família das bromélias, tão diversas, tão bonitas, tão ornamentais. Muito comum encontrar as Comellinaceae, as Pontederiaceae são muito importantes em lagos, as Eriocaulaceae são as sempre-vivas, mas eu vou entrar em detalhe mesmo nas Poaceae. As Poaceae são o mesmo que Gramine, né? Então a família dos capins é uma família muito importante economicamente, né? São mais de 15 mil espécies, são muito importantes para formar pastagens, para conter erosão, né? Elas formam todo um extrato herbáceo, por exemplo, nas savanas do mundo todo, em muitos ambientes frios e secos também, as gramíneas são muito importantes. O que chama atenção nesse grupo, em geral, é a redução floral, né? Nas Comellinani é comum a redução floral e nas Poales a redução foi muito grande. Então ela não tem uma corola desenvolvida, um cálice desenvolvido, nós temos brácteas, né, chamadas de glumas, né, gluma 1, gluma 2. Também nós temos a pálea e a lema, né, a pálea e a lema. E nós temos a polinização pelo vento como realmente o mecanismo da reprodução dessas plantas. Assim sendo, essas plantas costumam ter estames que são pêndulos, né? Então as anteras têm filetes longos, os estames têm filetes longos e as anteras balançam, como a gente vê aqui ao vento. Elas têm pólen muito liso, de pequenas dimensões, então o pólen liso é muito importante para ser transportado pelo vento. E outra coisa, elas têm o estigma plumoso, como se fosse um espanador, né? E isso auxilia a capturar os grãos de pólen que vêm com o vento. Como eu disse, é uma família de muita importância econômica. Aqui são exemplos, né? Todos os cereais, como o trigo, o milho, a cevada, o centeio, né? Tudo isso usado para fazer pão. Também são importantes na produção de materiais. Por exemplo, o bambu na Ásia é um material de construção muito importante, também usado para fazer papel, mas usado para fazer ponte, para fazer casa, né? E hoje, cada vez mais, tanto o milho, né, como a cana-de-açúcar são usados para fazer combustível, né? De certa forma, infelizmente, a gente sabe que o plantio de cana-de-açúcar é meio antagônico com a proteção dos ambientes naturais e hoje também é uma solução energética de alguns países, notadamente os Estados Unidos, a produção de etanol a partir do milho, né? Existem muitos pesquisadores, eu também considero essa possibilidade humanamente imoral, né? Você queimar comida para fazer o seu carro andar, enquanto a gente tem muita gente que passa fome no mundo, os americanos decidiram que essa é a fonte de energia para produzir álcool, né? No Brasil a gente tem a cana-de-açúcar, que é uma planta de lugar quente, de fotossíntese C4, né? Mas nos Estados Unidos a cana-de-açúcar não vai bem, então eles estão tentando com miscanthus, mas o que já deu certo é usar o milho, né? Mas como eu disse, é uma posição que é debatida no mundo. Então, por fim, eu quero dizer que nós já exploramos, né, aí aproximadamente 25% da diversidade das plantas com flores. Nós já vimos aí o graduana, vimos as magnoliídeas, hoje exploramos as monocotiledôneas. Com certeza você pode, a partir de hoje, sair na rua e identificar monocotiledôneas, você vai ver o quanto que elas estão presentes no seu cotidiano e estão presentes também na sua mesa. E a partir da próxima aula, nós vamos explorar a diversidade de eudicotiledôneas e vamos explorar, entendendo da mesma forma, quais são os grupos mais importantes, mais diversos e as famílias que estão mais presentes no nosso cotidiano. Bons estudos!